Salve, 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 rapaziada! Como é que vocês estão? Minhas tchucas, meus tchucos, minhas linduchas, meus linduchos. Sejam bem-vindos a mais uma aula de filosofia. Hoje nós falaremos sobre fenomenologia e existencialismo, mais precisamente falaremos sobre a biografia e os principais aspectos filosóficos do pensamento de Jean-Paul Sartre. Eu quero dizer a vocês que nesse tempo todo, além das aulas produzidas aqui, nós temos feito, alguns vídeos também de atualidades, temos feito uma série de esclarecimentos através das redes sociais. Quero insistir que vocês fiquem à vontade, que vocês enviem a mim eventuais dúvidas, sugestões, enfim. Vamos, nesse momento, agir de forma muito prática, muito efetiva. Vamos escapar às ritualísticas, às diplomacias, vamos cortar caminho. Afinal de contas, é um momento diferente, é um momento excepcional e a gente precisa, claro, se adaptar. Vou colocar aqui o foninho para que eu possa... Espera só um pouquinho. Prontinho, foninho colocado, dá uma mudancinha no som aí, mas o som fica mais límpido e fica mais fácil de compreender. Então hoje nós teremos, gente, uma aula de filosofia, como eu disse, né, já no começo, e espero que todos saiam aqui minimamente esclarecidos a respeito do pensamento de Jean-Paul Sartre. Sartre nasceu em Paris, ele nasceu em 1905, morreu em 1980. Aos 2 anos de idade, gente, o Sartre perdeu o pai e foi morar com a mãe e com os avós. O avô era descrito como sendo um cara bastante autoritário. E em 1933, 1934, o Sartre foi estudar no Instituto Francês em Berlim, que foi quando ele teve contato com a fenomenologia de Russell. 39 a 34, de 1939 a 1934, Sartre viveu a Segunda Guerra Mundial. Nós sabemos que a Alemanha invadiu a França e numa dessas cenas, Sartre foi prisioneiro por 1 ano, prisioneiro de guerra. Então, é a partir desta experiência, sendo ele prisioneiro de guerra, que nós temos questões como morte, liberdade e mal entrando na sua vida, produzindo uma série de pensamentos, né? O Sartre publicou uma série de obras, ensaios, peças teatrais. Tem uma peça teatral dele chamada Náusea, enfim, outras obras importantes. A mais importante nós já vamos falar aqui de antemão, O Ser e o Nada. E depois da Segunda Guerra Mundial, gente, o Sartre ele se filiou ao Partido Comunista Francês e ficou ali até o momento em que o Partido Comunista Francês declarou apoio à ditadura stalinista, que era algo que ele discordava. Então ele continua de esquerda, continua comunista, no entanto não mais alinhado ao Partido Comunista Francês. Ele dizia que o marxismo era a única filosofia possível para a sua época. É importante destacar que Sartre casou-se com a Simone de Beauvoir, uma das maiores feministas que nós temos aí na história, ela que disse que não se nasce mulher, torna-se mulher, travando um debate da construção social de gênero, assunto que depois a gente pode até problematizar, não é o escopo da aula de hoje, mas fica aqui o destaque, mantendo com a Simone de Beauvoir um relacionamento aberto, um relacionamento altamente enraizado dentro de uma perspectiva existencialista. Há uma série de documentários sobre Sartre, há uma série de filmes sobre Sartre, há inclusive um filme sobre a vida de Sartre, você encontra facilmente no YouTube. Bom, a principal obra escrita por Sartre foi O Ser e o Nada, ensaio de fenomenologia ontológica. Só um momento. O nome da obra, O Ser e o Nada, ensaio de fenomenologia ontológica. Esta obra, gente, trata de um drama, e daqui a pouco a gente esmiuça esse drama.
Era assim que ele colocava. É uma filosofia dramática que trata do drama da liberdade. A liberdade que está aí na vida de todos aqueles que estão no mundo. Para entender o ser e o nada, o Sartre colocava a necessidade de uma leitura especializada, uma leitura já de quem tem um certo caminho em torno da discussão a respeito do existencialismo. Para quem quiser entender bem o existencialismo, considerando que a obra O Ser e o Nada é uma obra densa, o professor aqui recomenda um outro livro mais curto, mais sintético, mais objetivo, mais didático. O nome deste livro, também de Sartre, é O Existencialismo é um Humanismo. De novo, O Existencialismo é um Humanismo. É um livro fácil de encontrar e é um livro muito tranquilo de ler, muito agradável. Você encontra inclusive palestras de professores no YouTube discutindo o livro, enfim. Ali você tem um resumão do pensamento existencialista, tá? Então olha só, gente, do ponto de vista agora filosófico, nós trabalharemos as ideias de Sartre de uma forma muito tranquila, muito leve. Nós trabalharemos as ideias de Sartre a partir de frases que ele disse, escreveu e que ficaram famosas. A primeira frase que nós analisaremos é a seguinte: a existência precede a essência. De novo, a existência precede a essência. O que o Sartre está querendo dizer? O Sartre coloca aqui, gente, que com relação ao homem, e aí ele pretende fazer uma investigação do homem no mundo. O Sartre pretende investigar os locais onde são possíveis exercer esta existência. Bom, mas com relação à posição do homem no mundo, com relação aos locais possíveis do exercício da existência, Sartre coloca então que nesse contexto, né, pensando o homem, a existência precede a essência. De novo, no caso do homem, a existência precede a essência. O que o Sartre está querendo dizer, gente? Para que eu possa dizer algo sobre o homem, primeiro ele precisa estar no mundo, realmente, concretamente no mundo. E a partir do momento em que ele está no mundo, eu posso então descrever alguns fenômenos, algumas questões relacionadas a ele. Não há como pensar um homem ideal, não há como pensar um homem essencial, não há como pensar um homem em essência. É possível pensar um homem depois de sua existência. Vejam só, é possível pensar uma série de coisas essencialmente. Eu posso pensar, de repente, a confecção de uma cadeira antes dela ser feita. Então, em essência, eu quero que essa cadeira ela seja giratória, ela tenha cor tal, ela tenha determinadas características. Eu penso ela essencialmente e, em seguida, eu realizo concretamente, eu faço com que ela exista. O Sartre está querendo dizer que no caso do homem isto não é possível. Não dá para eu pensar um homem ideal, pensar um homem essencial para depois, então, colocá-lo no mundo de acordo com aquelas características pensadas a priori. Isto não é possível. No homem, o estudo do homem, do exercício da existência, do exercício dos locais possíveis para esta existência, é necessário então pensar o homem depois que ele existe, depois que ele já está no mundo. Portanto, voltando à frase, a existência precede a essência, ok? E aí a gente conclui então que para Sartre não há uma natureza humana, você já não nasce com determinadas características inatas, já estruturadas essencialmente, idealmente. Não, é o teu contato com o mundo que vai aí garantir a tua existência e que vai garantir que a gente possa especular alguma coisa sobre o homem. Bom, a segunda questão que a gente vai pensar sobre o Sartre está contida na frase "estamos sós e sem desculpas". De novo, estamos sós e sem desculpas. O que o Sartre coloca? A partir do momento que o homem está no mundo, ou seja,
A partir do momento em que o homem existe, ele então é atravessado por um drama, pelo drama da liberdade, pelo drama da possibilidade de escolher. Reparem que a liberdade, ela não é um presente, ela não é um benefício, ela não é algo exatamente positivo, tal. A liberdade é uma condição de quem existe. E o direito de escolher, né, a liberdade, o dever da escolha, porque está no homem este exercício a partir do momento em que ele está no mundo, a possibilidade de escolher sempre é solitária. E quando Sartre diz estamos sós e sem desculpas, ele está querendo dizer o quê? Que o processo de escolha, o drama da liberdade, da livre escolha, é um drama solitário, é algo do ser humano. Então vejam vocês, gente, não é agradável o exercício da liberdade necessariamente. Não é algo assim que a gente faz tranquilamente. É algo implicado por uma solidão. É algo implicado por questões dramáticas. E aí, né, como essa questão da liberdade, do exercício da liberdade, como isso é uma questão dramática, uma questão tensa, o Sartre tem uma segunda frase que ajuda a gente a enxergar esse tipo de ideia. Ele diz assim: o homem está condenado à liberdade. O homem está condenado a ser livre. Reparem que a palavra condenação enseja a ideia de penalização, é uma imposição. É como se fosse perpétuo. Você existe, a liberdade te atravessa. Escolha! Escolha! A escolha é solitária, a escolha é dramática. Não dá para escapar da escolha. Sobretudo porque quando você escolhe A, você renegou de B a Z. Você renegou uma infinidade de escolhas ao escolher um caminho. Então vejam só, gente. A escolha, a liberdade de escolher para Sartre, ela gera também o fenômeno da responsabilização. Sempre que você tiver de escolher, você também terá de se responsabilizar pelas suas escolhas. Não vem com conversa mole, e esta conversa mole tem um nome em Sartre que nós já vamos falar. Então, escolha e se responsabilize por suas escolhas. Então não há um exercício de liberdade que não tenha no seu bojo a responsabilidade. A liberdade de escolher impõe a responsabilidade por suas escolhas. E o drama da liberdade de escolher, o drama da existência atravessado pela liberdade, é dramático porque é angustiante. Afinal de contas, gente, é angustiante eu ter de escolher. Porque ao escolher um lado, eu renego tudo aquilo que eu não escolhi. E eu tenho que me responsabilizar, ainda não posso ficar com chororô. É por isso que o Sartre vai dizer que a existência, ou seja, o ato de estar no mundo por si só é um ato angustiante, porque na medida em que eu existo, eu me deparo com o drama da liberdade, da livre escolha. Ao ter de escolher, eu renego o que eu não escolhi e tenho que me responsabilizar. Portanto, é uma experiência altamente angustiante. É o que o Sartre vai chamar de angústia existencial. É a angústia inerente ao processo de escolha. Vejam, gente, estamos sós e sem desculpas. A angústia é um ato solitário, é um ato desamparado. Terrível, né? Dramático. E uma outra coisa que eu gostaria de comentar sobre Sartre, gente, é o seguinte. O Sartre vai dizer que muitas vezes nós escolhemos e tentamos nos livrar da responsabilização de nossas escolhas, das nossas escolhas. Nós escolhemos e no lugar de nos responsabilizarmos pelas nossas escolhas, nós mentimos para nós mesmos. E essa mentirinha serve para justamente isso, para escapar de qualquer responsabilização. Ah, eu escolhi isso porque eu fui pressionado. Ah, eu escolhi isso porque me manipular. Não, o Sartre vai dizer, não, você escolheu o que você quis, cara. Encara de frente, se responsabiliza. E essas mentirinhas, esses
essas desculpinhas que a gente inventa para driblar a responsabilização inerente ao processo de escolher, o Sartre chama de má-fé existencial. Má-fé existencial. São as mentirinhas que a gente conta aí no processo de escolha. Bom, gente, Sartre, então, em linhas gerais, era isso que a gente precisava conhecer, né? É importante destacar que não tem assim outras grandes informações a respeito da obra de Sartre. É claro que eu não estou diminuindo o percurso intelectual de Sartre. Quem sou eu? Um cara genial, gigantesco, respeitadíssimo. Pra vocês terem uma ideia, gente, o existencialismo, essa escola filosófica formada por ele, virou moda nos anos 70. Aqui no Brasil teve até marchinha de carnaval. Até marchinha de carnaval, tamanho a massificação do pensamento sartreano. Filósofo engajado, filósofo que participou de maio de 68, camarada que merece todo o respeito. Do ponto de vista filosófico, essas são as principais ideias que a gente precisa conhecer e percebam que faz todo sentido. Se você vai no campo psicológico, né, há uma área na psicologia chamada psicologia fenomenológico-existencial que trabalha também com esse tipo de influência, né? O que é o drama existencial, expressões do nosso tempo do tipo vivo um vazio existencial, conflito existencial, todas essas expressões possuem relação direta com o pensamento sartreano e com o existencialismo. Bom, gente, era isso que eu tinha para dizer a vocês. Além do vídeo, eu coloco então, tá, um outro vídeo de aprofundamento falando um pouco aí do pensamento sartreano e espero que vocês gostem. Queria dizer que estou também à disposição de vocês, sempre à disposição de vocês. Gostaria também de pedir a vocês que acompanhem as lives que o professor vem fazendo a título de cortesia e trabalhando assuntos esparsos, assuntos diversos, para além dos assuntos contidos no conteúdo obrigatório. E também aqueles pequenos vídeos de 10 minutos, em que eu vou problematizando questões de atualidades. Eu espero assim poder fomentar maior juízo crítico em vocês. É claro que a ideia não é que a ideia não é que todos concordem comigo, não é. A ideia é que a partir destas provocações surjam outras conclusões, ou até vocês podem até concordar, não tem problema, mas que pensem sobre, que se autorizem ao contraditório, que enfrentem as hipóteses, enfim, que a gente saia mais enriquecido intelectualmente dessas discussões. Tá certo, gente? Então, um abração a vocês. Ó, sem encostar a mão na boca, não é? Sem encostar a mão na boca, atenção, orientação. Ó, beijão para vocês, no coração de vocês. Um abraço para a família de vocês também. Espero que todos estejam aí disciplinados na resistência, no combate. Tchau, gente!